Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com um remédio, a penitência. Da salvação refúgio o dia, na luz de Cristo a fulgurar. O coração que o mal feriu, a abstinência vem curar. Em corpo e alma a abstinência, Deus ajudai-nos a guardar. Por tal passagem poderemos à Páscoa eterna enfim chegar. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem. Novos por graça entoaremos, um canto novo a vós. Amém. Nossos pais nos transmitiram as grandezas, os prodígios do Senhor e seu poder, a bondade de Deus e a infidelidade do povo ao longo da história da salvação. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós. Salmo 77, versículos 1 a 39. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos. As grandezas do Senhor e seu poder, as maravilhas que por nós realizou, um preceito em Jacó ele ordenou, uma lei instituiu em Israel. Ele havia ordenado a nossos pais que ensinassem essas coisas a seus filhos, para que a nova geração as conhecesse, e os filhos que haveriam de nascer. Levantem-se e as contem a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Nem se tornem, a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, infiel ao Senhor Deus em seu espírito. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, no dia do combate, debandaram, não guardaram a aliança do Senhor, recusaram-se a andar na sua lei. Esqueceram seus feitos gloriosos, os prodígios que outrora lhe mostrara. Na presença de seus pais, fez maravilhas no lugar chamado Tanis, lá no Egito. Rasgou o mar e os conduziu através dele, levantando as suas águas como um dique. Durante o dia orientou-os pela nuvem e de noite por um fogo esplendoroso. Rochedos no deserto ele partiu e lhes deu para beber águas correntes. Fez brotar água abundante do rochedo e a fez correr como torrente no deserto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossos pais nos transmitiram as grandezas, os prodígios do Senhor e seu poder. Eles comeram o maná vindo do céu, beberam água de uma rocha espiritual. Mas pecaram contra ele sempre mais. Provocaram no deserto o Deus Altíssimo e tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir à mesa no deserto? Eis que fere os rochedos no momento e faz as águas transbordarem em torrentes, mas será também capaz de dar-nos pão e a seu povo poderá prover de carne? A tais palavras o Senhor ficou irado, uma fogueira se ateou contra Jacó e sua ira se acendeu contra Israel, porque não creram no Senhor.
no Senhor, Deus de Israel, nem tiveram confiança em sua ajuda. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutria do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. Fez chover carne para eles como pó. Choveram as aves como a areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfizera os seus desejos. Mal, porém, se tinham eles saciado e a comida ainda estava em suas bocas, inflamou-se a sua ira contra eles e matou os mais robustos entre o povo, abatendo a fina flor de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles comeram o maná vindo do céu, beberam água de uma rocha espiritual. Recordemos que o Senhor é nossa rocha e que o nosso Redentor é o Deus Altíssimo. Com tudo isso, eles pecaram novamente, não deram fé às maravilhas do Senhor. Foram seus dias consumidos como um sopro e seus anos bem depressa se encurtaram. Quando os feria, eles então procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é a sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Os seus corações enganadores eram falsos e infiéis. Eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão do seu furor. Recordava-se que eles eram carne, sopro que passa e jamais torna a voltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recordemos que o Senhor é nossa rocha e que o nosso Redentor é o Deus Altíssimo. Voltai ao Senhor vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Do livro dos Números, capítulo 14, versículo 1 ao 25. Murmuração do povo e intercessão de Moisés. Naqueles dias, toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, dizendo: Antes tivéssemos morrido no Egito, ou ao menos perecido neste deserto, porque nos leva o Senhor para esta terra, a fim de cairmos ao fio da espada e para que nossas mulheres e nossos filhos sejam reduzidos ao cativeiro. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: Escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Ouvindo isto, Moisés e Arão caíram com o rosto em terra perante toda a comunidade dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que estavam entre os que exploraram a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: O país que percorremos e exploramos é uma terra excelente.
Se o Senhor nos for propício, nos introduzirá nela e nos dará esta terra, onde corre leite e mel. De modo algum deveis revoltar-vos contra o Senhor, nem temer a população daquele país, porque podemos devorá-los como pão. A sua sombra protetora apartou-se deles, enquanto que o Senhor está conosco. Não os temais. Toda a comunidade ameaçava apedrejá-los. Quando apareceu a glória do Senhor a todos os filhos de Israel sobre a tenda da reunião. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me desprezará esse povo? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito diante dele? Vou feri-los de peste e os exterminarei. De ti, porém, farei uma nação maior e mais forte do que esta. Moisés disse ao Senhor: Mas os egípcios sabem que de seu meio tiraste este povo com teu poder, e o dirão aos habitantes desta terra. Eles sabem que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que te manifestas a ele face a face, que sobre eles vela a tua nuvem, que de dia o precedes numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Se fizeres morrer este povo, como se fosse um só homem, as nações, ao ouvirem tais notícias a teu respeito, comentarão: ele foi incapaz de introduzir o povo no país que lhes prometeu com juramento. Por isso os matou no deserto. Seja, pois, glorificada a grandeza da força do Senhor, como tu mesmo juraste, dizendo: o Senhor é paciente e misericordioso, suporta a maldade e a rebeldia, mas não a deixa impune. Castiga a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, te suplico, o pecado deste povo segundo a tua grande misericórdia, assim como lhe foste propício desde o Egito até aqui. Disse-lhe então o Senhor: Eu perdoei, conforme o teu pedido. No entanto, juro por minha vida e pela glória do Senhor que enche a terra, nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e que já por 10 vezes me tentaram e desobedeceram, verá a terra que jurei dar a seus pais. Não haverá nenhum dos que me desprezaram. Mas como meu servo Caleb, animado de um outro espírito, me seguiu fielmente, eu o introduzirei no país que visitou e que seus descendentes herdarão, visto que os amalecitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã levantai os acampamentos e voltai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos. E se lembra que apenas somos pó. Como um pai se compadece de seus filhos,
O Senhor tem compaixão dos que o temem. Das Cartas Pascais de Santo Atanásio, Bispo, século IV. O mistério pascal reúne, na unidade da fé, os que se encontram fisicamente afastados. É muito belo, meus irmãos, passar de uma para outra festa, de uma oração para outra, de uma solenidade para outra solenidade. Aproxima-se o tempo que nos traz um novo início e o anúncio da Santa Páscoa, na qual o Senhor foi imolado. Do seu alimento nos sustentamos como de um manjar de vida, e a nossa alma se delicia com o sangue precioso de Cristo como numa fonte. E contudo, temos sempre sede desse sangue, sempre o desejamos ardentemente. Mas o nosso Salvador está perto daqueles que têm sede e na sua bondade convida todos os corações sedentos para o grande dia da festa, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Sempre que nos aproximamos dele para beber, ele nos mata a sede. E sempre que pedimos, podemos nos aproximar dele. A graça própria desta celebração festiva não se limita apenas a um determinado momento. Nem seus raios fulgurantes conhecem o ocaso, mas estão sempre prontos para iluminar as almas de todos que o desejam. Exerce contínua influência sobre aqueles que já foram iluminados e se debruçam dia e noite sobre a Sagrada Escritura. Estes são como aquele homem que o Salmo proclama feliz quando afirma: feliz aquele homem que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Por outro lado, amados irmãos, o Deus que desde o princípio instituiu esta festa para nós, concede-nos a graça de celebrá-la cada ano. Ele que para a nossa salvação entregou à morte seu próprio Filho, pelo mesmo motivo nos proporciona esta santa solenidade que não tem igual no decurso do ano. Esta festa nos sustenta no meio das aflições que encontramos neste mundo. Por ela, Deus nos concede a alegria da salvação e nos faz amigos uns dos outros e nos conduz a uma única assembleia, unindo espiritualmente a todos em todo lugar, concedendo-nos orar em comum e render comuns ações de graças, como se deve fazer em toda festividade. É este um milagre de sua bondade. Congrega nesta festa os que estão longe e reúne na unidade da fé os que porventura se encontram fisicamente afastados. Esperai-me,
até o dia em que eu me erguerei, pois darei naquele dia lábios puros para os povos, para que todos invoquem em um só e mesmo Espírito o nome do Senhor. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo o ser, pois darei naquele dia lábios puros para os povos, para que todos invoquem em um só e mesmo Espírito o nome do Senhor. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.